Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai nos assistir. O importante é que esteja vendo esse vídeo. Nós vamos dar início aqui a mais um Abacast. O Abacast é um momento onde você, membro da aba, vai colocar a sua posição, vai se apresentar e nós vamos aqui fazer um bate-papo jurídico, um bate-papo sobre direito internacional. Afinal de contas, estamos na Europa, estamos em Portugal. E sempre é muito importante esse além fronteiras, esse ampliar fronteiras. E hoje nós estamos aqui com um doutor Christian Drummond, que é um advogado português, é um advogado brasileiro, é um advogado que resolveu ampliar as suas fronteiras, que resolveu aí dar um passo a mais na sua carreira. E eu tenho um grande prazer de conversar com esse meu amigo, que também é amigo e colega de trabalho, e eu vou deixar ele se apresentar. Vamos aqui começar um bate-papo bem descontraído, que é sempre muito engrandecedor, e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo muito melhor do que entrou. Christian, meu querido amigo, Dr. Christian, se apresente Olá, para doutor nós. Renato. Eu acho que eu vou chamar você de Renato ao longo da Renato, conversa, por mas favor. é exato. Então, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Queria agradecer à ABA pela, pelo projeto do AbaCast e a oportunidade dos colegas se apresentarem e terem uma visibilidade. Eu sou advogado aqui em Braga, moro na região norte aqui do país, pertinho aí do Porto, onde você está. Eu estou aqui há quase 2 anos e eu sou advogado desde 2016. Na verdade, a minha formação inicial profissional não foi na área do direito, foi na área da saúde, na área da psicologia. E depois de alguns anos, na área da psicologia, eu resolvi fazer segunda graduação, inicialmente com uma intenção de fazer concursos públicos e ter uma oportunidade, uma carreira pública, mas acabei saindo da faculdade e abrindo o escritório, começando a advogar, e a advocacia foi dando certo, e eu sempre fui conjugando a advocacia junto com a psicologia. Então, eu continuo fazendo isso até hoje, eu continuo tendo meu consultório, meus pacientes no Brasil, e tenho também um escritório lá no Brasil, e agora estou advogando aqui em Portugal. Olha só No que Brasil, incrível. Olha só que incrível sim, isso. Espera lá, Christian. Vamos lá, espera um pouquinho. Nós temos aqui um psicólogo advogado e nós temos um advogado psicólogo. Olha só. Isso aqui é bom. exatamente. É, e é engraçado que as pessoas falam, nossa, você faz duas coisas que não tem nada a ver. E eu Tem digo, sim. olha, não é bem assim. Eu acho que Tem tem sim. sim. Eu acho que tem sim. Eu acho que tem muitas vezes que eu estou, às vezes eu estou numa consulta com um paciente e me vêm muitos conceitos que eu aprendi no direito, sabe? Muitas coisas que o direito me proporcionou a raciocinar de uma forma diferente, de não julgar as pessoas, às vezes, por uma primeira impressão, de dar direito de resposta, direito de defesa às pessoas, e, enfim, toda a questão que envolve preconceito, né? Muitos dos conflitos humanos são baseados nisso, e às vezes você ouve uma história que alguém te falou de alguém, e aí você já fica chateado com aquela pessoa, mas não vai lá para esclarecer, enfim, não tem contraditório, então o direito aparece muito na minha prática clínica de psicólogo e vice-versa também, né? Ou seja, quando eu estou muitas vezes um caso jurídico, a, a, a forma de aproximar das partes, de conversar e tal, acho que a psicologia ela dá um amparo, sabe? Dá uma instrumentalização muito boa para tentar convencer, para tentar ter empatia com a outra parte, para negociar, sabe? Eu acho que nós somos, no final, negociadores enquanto advogados. Eu vou te Então, dizer que concordo e eu acho que falta na faculdade de Direito ferramentas da psicologia, porque nós advogados nos deparamos com o segredo profissional, nós somos muitas vezes confidentes dos nossos clientes, né?
E muitas vezes a gente, com algumas ferramentas de psicologia, conseguimos resolver questões muito importantes e até preparar os nossos clientes para uma demanda jurídica ou até para uma negociação para não ter uma demanda jurídica, não é? Exatamente. Porque na área da saúde a gente diz que a prevenção é sempre mais econômica do que o tratamento. E na área jurídica é a mesma coisa. Às vezes uma conversa, uma proposta, um sentar e ouvir o outro lado pode resolver uma questão que de repente vai se arrastar na justiça por anos, desgastando as partes e gastando dinheiro, enfim. E às vezes a solução ela é mais simples, mas as emoções das pessoas não permitem que aquilo ali chegue a um acordo, não é? Então, às vezes é muito mais uma questão sanguínea do que uma questão meramente, enfim, jurídica. Mas, enfim, então eu acho que me ajuda. E aí no Brasil, eu me formei e comecei a trabalhar, inicialmente com um sócio, e surgiram algumas demandas trabalhistas. E então, como tinha muita demanda trabalhista, eu resolvi fazer uma especialização em Direito do Trabalho. E aí eu fiz uma pós, em Direito e Processo do Trabalho, na PUC, do Rio Grande do Sul, e atuava em outras áreas também. Essa sociedade depois não continuou, porque, enfim, cada um foi pro seu lado. Eu continuei um tempo sozinho e veio a pandemia. E aí, durante a pandemia foi um caos, porque eu tinha alguns pacientes que eram virtuais, outros que eram presenciais. Os presenciais pararam todos. Ninguém continuou. E, e os que eram virtuais, alguns continuaram, outros pararam. Mas, por sorte, eu tinha o direito com alguns processos em curso, e os processos continuaram, né? E a gente passou por toda aquela situação da adaptação, de ter que trabalhar remoto e começar a fazer audiência virtual e aquela história toda, enfim, todos nós passamos, a grande maioria dos advogados passaram por isso no Brasil. E aí, depois de um certo tempo, eu percebi que eu conseguia trabalhar remotamente. Ou seja, eu recebia a indicação do paciente pelo WhatsApp, atendia o paciente por ali, e ali já mandava a procuração, o cliente, né, mandava, paciente, eu falei paciente, mas é cliente, o cliente mandava a documentação, distribuía o processo, fazia audiência online, fazia a execução toda com processo eletrônico, e aí eu comecei a perceber, peraí, então dá para eu trabalhar de qualquer lugar. É E, verdade. pois é, exato. E aí, junto com isso, veio a questão da nacionalidade. E aí, a história da nacionalidade é uma história que eu vou parar um pouco aqui para contar, porque ela é muito engraçada. Eu sabia que eu tinha direito à nacionalidade portuguesa e sempre quis operacionalizar, sempre quis concretizar isso, mas não sabia muito bem como fazer. Então, comecei lá, por volta de 2010, comecei a tentar tirar a nacionalidade da minha avó, que era filha de pais portugueses, pai e mãe, e esbarrei numa dificuldade que o consulado no Rio de Janeiro criou, exigindo que eu tivesse a certidão de nascimento da mãe dela. E, enfim, a internet não era como hoje, a gente não tinha tantas redes sociais e era difícil o acesso. Uhum. Eu falei assim, "Caramba, como é que eu vou fazer, né?" Você tinha que E vir aí para um amigo meu, Portugal. exatamente, um amigo meu falou assim, olha, vai lá em Portugal, procura o senhor Eduardo lá na Conservatória de Penafiel, que ele vai te ajudar com isso. E aí eu Boa. fiz isso. Eu peguei a minha avó, vim para o Porto, aluguei um quarto no hotel lá em Paredes, Ah, indicado por esse boa, amigo, e fui lá para Penafiel. E boa. aí, chegando lá, procurei o tal do senhor Eduardo, que trabalha até hoje lá, e, e aí eu falei, olha, eu tenho aqui a documentação toda do pai da minha avó, mas não tenho da mãe dela. Tem problema? E ele falou assim, não, problema algum. Se ela é filha de português, português ela é. Me Sim, dá aqui os papéis. claro. Exato. E aí, Renato, a gente deu entrada na nacionalidade na segunda-feira. Na Uhum. quarta-feira estava resolvido o processo.
Claro, mas Levou dois Christian, dias. Christian, assim, eu acompanho Portugal desde essa época, mais ou menos 2012. Você está falando de 2010. Sim, Era sim. isso. Você sentava na frente de um conservador, né? Eles têm toda a intenção de fazer isso, de te ajudar a achar o documento. Se precisasse achar o documento da sua avó, eu tenho certeza que ele ia te dar o caminho, você ia até o arquivo central para resolver o assunto e acabou o problema. Eu tive até um amigo esse amigo que indicou a Penafiel, ele chegou aí na Torre do Tombo e tentou procurar, mas não, enfim, não encontrou. Mas não era necessário. Assim, a entrave que o consulado do Rio de Janeiro estava criando, aqui não se criou. E aí a Claro, situação estava resolvida. pronto. Naquela altura, naquela época, 2010, salvo engano, ainda não existia a lei de netos. Só existia a lei de filhos. O neto precisava Então, ter vínculo com a comunidade portuguesa, o neto precisava ter mas vínculo mesmo com assim com a ele não comunidade podia portuguesa. transmitir a nacionalidade. Exatamente. E eu tinha filhos, então eu queria transmitir para os meus filhos. Muito bem. Aí vem a segunda parte da história, que é bem engraçada. Eu, eu cheguei no Brasil, né, e já tinha conseguido a nacionalidade da minha avó. Falei, bom, então agora o próximo passo é fazer da minha mãe. Então, mãe, vamos lá fazer a nacionalidade? Aí minha mãe falou assim, não, não quero fazer. É Falei assim, sério mas isso. como não? Como não? Como não? Não quero fazer, não gosto dessa ideia de ser portuguesa, não gosto de Portugal, não gosto dos portugueses, não quero fazer. Não Se é quero. possível isso, é sério. Ah, Falei, mas pronto. você está tirando o direito dos seus netos de terem nacionalidade europeia, as oportunidades que isso pode trazer, isso é um patrimônio. Não, não, não quero, não vou fazer e tal. E não tinha negociação. Era não e não, não queria. Aí eu fiquei no mato sem cachorro. Fiquei no mato sem cachorro. Um tempo depois saiu a lei de netos, mas na época eu já estava com um outro momento profissional e de vida, nem me preocupei muito com essa questão de fazer a nacionalidade de neto. E eis que, pelo lado do meu pai fez a nacionalidade da mãe dele, e ele se tornou português, e ele fez a minha. Então, pelo outro lado da família, aquilo caiu no Mas meu você colo. tinha português dos dois lados, é sério isso? É sério, eu tinha dos E dois com o lados. sobrenome Drummond, você vem me falar ainda que você tem tinha português dos dois lados da Vilques família? Drummond. É Sobrenome sério. Vilques Drummond. É. Um sobrenome é inglês ou escocês e o outro é alemão, mas Mas como assim, gente? Olha só que é incrível. misturada, né? Que Então tinha incrível. português dos dois lados. E aí meu pai fez o meu processo de nacionalidade, e aí me deu o assento. Eu fui um dos primeiros filhos que corri atrás do cartão cidadão, e eu lembro muito bem, no dia que eu fui lá no consulado do Rio de Janeiro, em Botafogo, e peguei o cartão cidadão, olhei para aquilo e falei assim, nossa, então tá, então eu sou português, né? É uma emoção, sabe? Dá É uma. sim, é sim, é sim. Eu É, estava uns 10 anos esperando por aquilo. Você passou por isso também? eu vou te dizer que foi a mesma sensação do que quando eu peguei a nossa cédula da ordem pela primeira vez aqui em Portugal também. Eu tive a Aham, mesma emoção como se eu tivesse pego quando eu peguei a minha ordem no Brasil, né? Aquilo para mim sim, realmente foi muito importante e o cartão cidadão idem. exato. É algo que, sim, às vezes tem portugueses que às vezes nem acreditam no que a gente fala, mas é verdade, entendeu? A gente realmente, eu pelo menos, e o Christian pelo visto também, né? É algo que é muito importante e realmente nos emociona muito. Exatamente. E como já tinha essa intenção de querer a nacionalidade para poder morar fora já há muitos anos, aquilo ali era uma coisa concreta. Então, estava ali diante daquele cartão cidadão, falando assim: nossa, isso aqui pode abrir muitas portas para mim. E aí, justamente naquele momento, veio pandemia, foi tudo junto. Então, eu percebi que eu tinha uma nacionalidade, que eu podia trabalhar à distância e que e aí eu comecei a desenhar esse processo de migração e aí acabei fazendo. Foi um processo muito bem, modéstia à parte, muito bem planejado, com muita calma, com muita tranquilidade. Tenho 4 filhos, então não é tão fácil assim você fazer uma mudança dessas. Filhos de outro casamento também que vieram comigo para Portugal.
Só para entende? Então, passear aqui em Portugal você precisa de uma carrinha. exatamente, eu tenho uma carrinha. Porque, né? Então, carrinha, para quem está no Brasil e não sabe, é perua. A gente usa muito aqui em Exato, Portugal, pode fazer a tradução carro, né? simultânea aí. Exato, a gente tem a carrinha aqui. Então, foi isso. Então, eu vim para Portugal, pude utilizar o acordo de reciprocidade. Fiz um curso para começar a advogar aqui em Portugal na época. Tinha um advogado aqui brasileiro que estava morando aqui, que dava esse tipo de curso. Comecei a me inteirar da situação e vim. Mas vim com um braço no Brasil, ou seja, eu não cessei completamente a minha operação no Brasil até hoje. Ela continua acontecendo. Eu acredito que é uma Então, soma, né, Christian? A gente faz essa travessia, digamos assim, mas a gente faz um plus, não é? A gente aprende uma outra legislação, a gente aprende uma outra fronteira, a gente adquire uma outra fronteira jurídica, mas é tudo uma soma, uma grande soma. E é um respeito, na realidade, é um respeito muito grande pela outra, pelo, por Portugal, digamos assim, as instituições portuguesas, porque nós estamos aqui também para aprender a parte deles. É um respeito também pelas instituições portuguesas, que a gente está aqui para aprender, não é? exato, exatamente. E aí foi isso. A gente Um, fez a mudança internacional e viemos com 18, 16 malas, duas bicicletas no avião, vem com todo mundo cachorro junto. também, gato. Olha, eu não vi com cachorro, mas eu vou te confessar que até a babá eu trouxe. A gente tinha uma pessoa que trabalhava para a gente lá no Brasil e que era Tinha nosso que vir. braço direito. Cara, ela veio. Ela já sabia que ela vinha só por 3 meses, porque eu não ia assinar contrato de trabalho dela aqui. Eu sei que, enfim, os europeus não têm essa, né, essa coisa que o brasileiro tem, mas é a Fátima. Nossa, ela foi essencial no nosso processo de mudança. Eu sabia que ela seria, porque meu filho menor só tinha 3 anos. Então, se mudar com uma família grande, tendo que correr papelada, correr atrás né, de legalização, enfim, de trabalho, e com uma criança de 3 anos em casa é muito complicado. Então a gente conseguiu essa ajuda aí dela, ela ficou por 3 meses, depois ela voltou para o Brasil. E tá indo bem, tá correndo bem. Eu tenho uma sociedade no Brasil com dois sócios lá em Nova Friburgo, estado do Rio, tenho um escritório lá, e esse escritório me demanda bastante tempo. Tenho os meus pacientes também, que eu continuo atendendo online. Estou fazendo mestrado aqui na Universidade do Minho. É um mestrado em psicologia, porque como a psicologia não tem, a ordem dos psicólogos não tem acordo de reciprocidade, eles exigem que se tenha um mestrado aqui. Então, os psicólogos aqui, para poderem atuar, os psicólogos brasileiros precisam de mestrado. Como eu não tinha um mestrado, então eu me inscrevi no mestrado aqui para fazer. Então você vai E se eu termino, habilitar como psicólogo em Portugal. com certeza. Com certeza. Eu pretendo continuar fazendo o que eu fazia no Brasil, só que eu sou aqui de Portugal. No Brasil, eu dividia meu tempo entre advocacia e psicologia. E eu pretendo continuar fazendo a mesma coisa aqui. Eu nunca tive intenção de abandonar uma das profissões, entende? Eu Pelo sempre visto, você tive. gosta muito das duas. Eu gosto muito das duas e eu invisto muito nas duas. Tenho pós-graduação também na psicologia, enfim. Então eu estudo as duas bastante. Eu me dedico mesmo às duas. E aí acaba que eu trabalho muito, mas eu não estou reclamando. Eu sei que eu que criei esse cenário, então eu não estou reclamando, mas uma ajuda a outra, como eu disse. Às Sim, vezes, né, as duas são variáveis, né, Renato? Isso é uma questão engraçada. Eu nunca tive carteira de trabalho, também não. então também não. Pois Não, é, eu sempre vivi da advocacia e nunca tive uma carteira de trabalho. É, eu pois é. sempre trabalhei para mim mesmo. Então, assim, é interessante isso. É uma visão diferente. A gente tem uma visão diferente de mercado, de relações de trabalho mesmo, né? E você está acostumado, então, a receber valores diferentes em cada mês e saber dançar conforme a música, não é? É Pois isso é. mesmo, é isso mesmo. A gente não tem aquela questão do. Eu nunca tive aquela.
questão do salário garantido, né? A não ser aqueles clientes que pagam, como se chama aqui em Portugal, a avença. Mas pronto, ou você tem um escritório que faz isso que te mantém, ou você não, você tem sempre um ganho variável, né? Pronto, e é assim que é. Exatamente. Exatamente. É isso. Agora, eu acho, olha, Cristian, eu acho espetacular esse link psicologia direito. Essa sim, esse viés que você tem aí, olha, eu gosto demais, demais, porque esse estudo da mente humana sempre me fascinou e comportamentos, enfim, eu algo sempre achei muito, muito interessante, muito interessante. E eu acho que é um viés muito bom. E a faculdade de Direito, para mim, só agrega, né? Eu acho que você tem aí o melhor dos dois mundos jurídicos, porque eu acho que psicologia e direito tem um casamento perfeito. É, eu também acho que eles se ajudam bastante, sabe? Então, realmente é uma experiência profissional, assim, que eu acho que acaba ajudando. E aí, Você agora em não. Portugal, o que tem acontecido é ter atuado na área da imigração, que é uma coisa Uhum, que, uhum, né, os clientes brasileiros precisam dessa ajuda, às vezes, para fazer um visto, para fazer uma nacionalidade, enfim. Me inscrevi agora nas oficiosas, então quero ter um pouco de prática também na área judicial, na área de contencioso, enfim, de tribunal. uhum, E a ordem de Portugal, ela fez essa restrição, né? Os advogados recém-inscritos não podiam se inscrever nas oficiosas, eles exigiam um ano e meio de experiência aqui. Então, uhum, eu cumpri esse requisito e agora eu me inscrevi para começar a ter uma experiência maior aqui. Eu sei que a remuneração não é muito boa, mas acho que a experiência é boa. Você chegou a atuar nas oficiosas, Renato? Ou atua? sim. Eu atuei como oficioso por 2 anos. 2 anos. Tá? 2 anos. Aí depois eu Como vou te foi sua dizer que a experiência? minha. Hã? Como foi sua experiência? Foi boa ou foi ruim? Então, eu vou te dizer assim, que a minha atividade jurídica acabou não permitindo que eu continuasse, né? Porque acabava um pouco sendo um pouco incompatível com as minhas atividades. Mas eu achei muito interessante por conta de você efetivamente ter um contato com o mecanismo jurídico, né, judiciário português, você ter um pouco mais de contato com o público português em geral. E vou te dizer que os portugueses que solicitam o apoio, eles gostam bastante do atendimento dos advogados que têm a origem brasileira. Porque nós Ah, é? temos porque o que acontece? Nós temos um comportamento um pouco mais ativo, não no sentido de sermos, não estou dizendo que nós somos melhores, não é isso, nós não somos melhores nem piores, mas é que a gente vem de um mundo jurídico muito mais ativo, muito mais célere do que o mundo português. Então, a forma que a gente atende, eu acho que nós brasileiros temos um pouco mais de sensibilidade e paciência de escutar. O português não tem muita paciência de escutar. Então eu percebo às vezes os advogados querendo logo, é isso que o cliente quer, vai e faz. A gente tem um pouco mais de paciência de escutar o cliente, então o cliente se sente um pouco mais acolhido. Foi isso que eu percebi, né? Como advogado, como advogado que atendeu muitos portugueses, né? Porque você vai se deparar com pequenos crimes, você vai se deparar com violência doméstica, você vai se deparar com divórcio simples, você vai se deparar com dívidas, né? Execução, você vai se deparar com várias experiências aí no contexto jurídico, não é? Então é bem interessante. É, essa coisa que você falou, eu tinha uma professora de psicologia que dizia isso muito, que às vezes numa consulta, mais importante do que falar é saber ouvir. E a pessoa precisa se sentir confortável no espaço onde ela possa se colocar e falar. A minha mãe E também é advogada.
Tá bem? E ela falava assim para mim, Renato, escuta seu cliente porque ele te dá o começo, o meio e o fim. Ele te dá a resposta do que ele quer. Você só tem que traduzir para o jurídico. Isso é verdade. Isso é verdade. Que legal. Foi uma dica importante, né? Que bom que você consegue colocar isso em prática. Isso é verdade. Você com as suas ferramentas de psicólogo ainda consegue chegar mais longe, porque com certeza eu tenho experiência, mas você também tem toda uma expertise aí de psicologia e a gente tem muito isso na nossa profissão. Não tem como. As pessoas querem ser ouvidas, né? E às vezes você tem que saber aonde você vai apresentar seu cliente. Às vezes seu cliente não tem condição de fazer um depoimento. Ele fala a verdade para você, chega na hora de fazer um depoimento, ele fica tão nervoso que ele muda a história. Tem cliente que não tem condição de ir para frente de um juiz, por exemplo. E a gente, como advogado, nós temos que ter essa visão. Nós temos que saber aonde colocar para o nosso cliente, onde colocar o nosso cliente, e inclusive saber aonde o nosso cliente pode pisar para ele se sentir acolhido e para ele sentir que tem uma solução. Porque às vezes você conseguiu juridicamente o que ele queria, mas o cliente não sentiu que aquilo é uma solução para ele. E quem que tem que ter essa visão? Somos nós. Nós somos os profissionais. É a gente que tem que ter essa leitura. Isso é um desafio. É um desafio. E eu acho que a gente acaba lidando com a questão dos processos de uma forma tão diária que, às vezes, muitas vezes, a gente não percebe o impacto emocional que isso tem no cliente. Você ser processado é uma coisa extremamente desagradável. É quase impossível uma pessoa ser processada e não perder uma noitezinha de sono, entende? Sim. Ela vai perder sono, ela vai conversar com o cônjuge, ela vai conversar com os amigos, ela vai ficar chateada, ela vai. Enfim, pode ser uma coisa boba, que não vai dar em nada. Mas só o fato de ter que entrar contra alguém na justiça, ou ter que responder a um processo judicial, é uma experiência que realmente não é fácil. Então, o que você falou tem muita procedência. Às vezes o cliente ele fica extremamente nervoso. Para a gente, é uma coisa do dia a dia, que nem um médico no centro cirúrgico, né? Ele está ali operando e ouvindo uma música, e conversando sobre o jogo do Flamengo, mas o paciente está ali, Mas é a entrou gente que ali. tem que fazer a preparação. Então, eu já tive cliente dizer para mim, doutor Renato, sabe por que que eu fiquei tranquilo? Porque o que aconteceu, o senhor me explicou o que aconteceu, então parecia que o senhor estava falando no meu ouvido o que estava Ah, acontecendo. Aí eu ótimo. fiquei Que tranquilo. você esclareceu antes da audiência como as coisas iam correr. Aí a pessoa se sente segura, né? Ela fala, não, realmente não é um mundo 100% desconhecido. Não, alguém te falou pelo menos o que pode acontecer, né? Óbvio que você não adivinha tudo o que acontece, só que você dando uma prévia, a pessoa não se sente tão desprotegida, né? E pronto, então tá tudo bem. Agora, Christian, me diz uma coisa. Alguma ideia, você tem alguma ideia para já? Por exemplo, você está fazendo um mestrado em psicologia, mas você tem alguma ideia de link aí, de alguma coisa assim entre a psicologia e o direito? Alguma ideia de tema, de matéria, sei lá, alguma questão nesse sentido? Então, existe uma área de conhecimento, existem algumas áreas de conhecimento acadêmico que integram essas duas faculdades, né, essas duas ciências. Uma é a psicologia jurídica. Então, existe um ramo da psicologia que é a psicologia judicial e que, enfim, ela trabalha na verdade, o que que eles mais fazem? Eles fazem laudos sobre partes que estão na justiça, eles auxiliam, às vezes, na vida de presos e de famílias de presos. Então, isso é uma área que é uma área de interesse minha. Uma outra área de interesse também é o direito de família. O direito de família, muito do que acontece ali são questões psicológicas que estão o ciúme, a mágoa,
sede de vingança, e que quando você consegue gerar uma composição, uma mediação naquela situação, muito daquilo ali é resolvido. Então, isso também é uma área que eu acho muito interessante para para atuar, entende? Isso ainda não está acontecendo na prática aqui, não, ainda não estou atuando nessas duas áreas, como eu disse, mas é uma área, uma coisa que eu acho que pode ser bastante interessante, entendeu, Renato? É isso. Eu acho que eu digo que a nossa carreira, é muito difícil você dizer que a nossa carreira já não mudou desde quando nós nos formamos. Então, assim, a minha experiência jurídica e a minha atividade mudou, né? Assim, a Dor. como advogado, você se transforma. Agora, nós, para os próximos anos, vamos sofrer muito mais transformações. E eu acho que cada vez mais a gente precisa se adaptar. E o advogado, ele precisa estar ser mais receptivo a essas adaptações, não é? E cada vez mais nós vamos ter que ser humanizados. Por quê? Porque as situações que são menos humanas, menos e mais racionais, elas vão ser substituídas por uma inteligência artificial, alguma coisa do gênero, e o advogado vai deixar de fazer aquilo, né? Verdade. Isso é normal, isso vai acontecer, não é uma coisa que não adianta você se pôr, não estou dizendo que eu sou contra ou a favor, eu só estou fazendo uma constatação. Eu não tenho o que fazer, são os fatos. Agora, um ramo que eu acho muito interessante, que eu já atuava no Brasil e que eu fiz a especialização aqui também, era o ramo da mediação e da negociação, porque são ramos que tendem para o lado da família, que tendem para o lado dos negócios, e é algo que é realmente muito interessante. Então, é uma área que eu gosto muito, né? E para mim também tem tudo a ver com o direito, com o trato humano, né? Então, mas assim, eu estou perguntando porque, né? Eu falo, Cristian, você tem aí dois polos de formação que são solo fértil para arrumar Sim. Eu não sei bastante como é que está essa questão aqui em Portugal. Você disse que você fez uma formação nisso, é isso? isso. Em mediação? Sim, sim. Eu tenho capacitação internacional de mediação, conciliação e Olha negociação. que legal. Isso tá, como é que tá isso em Portugal? Porque eu sei que no Brasil o CNJ estava estimulando esse tipo de coisa, Aqui também se em algumas estimula, a União cidades. Europeia estimula bastante, mas Portugal também está caminhando devagar, mas ele também vai chegar onde tem que chegar, porque ninguém vai ter como fugir a isso, né? E, e tem que ser. Agora, Sim. meu Mas amigo, isso na prática, dia a dia tem sido feito, então, existem alguns ou não? estímulos de situações que você tem que fazer, né? Eu sempre Sim, utilizei a conciliação, a mediação e a negociação para a advocacia. Então, eu utilizo isso como a minha metodologia de advocacia estratégica, né? Para já, eu não tenho um separado, o Renato mediador e o Renato advogado. Se eu for contratado para ser um mediador, eu tenho habilitação para isso, mas isso ainda não aconteceu, né? Para já, tudo que eu atuei como advogado, né? Mesmo que se eu me colocar num processo de mediação, tendo um mediador, outro mediador, mas eu sou um advogado que domina as ferramentas da mediação, né? Então, é bem interessante, é bem interessante. Mas eu sempre usei para o lado de advogado. Eu nunca é, estimulei um início de nova profissão com isso, entendeu? Mas quem sabe, né? eu A gente nunca acho uma área sabe. muito interessante. Não sou expert na área, nunca estudei a fundo, mas uma vez eu participei de um evento em Brasília, promovido pelo CNJ de mediação. Na verdade, era uma competição de mediação. E aí eu fui com um colega que hoje mora no Canadá, fazia direito comigo, e ele era da teologia, Robson.
E a gente ficou bem. A gente não ganhou, mas a gente ficou bem lá no concurso, lá na mediação. Eles criavam situações hipotéticas para os estudantes, para os candidatos tentarem trabalhar, enfim. E eu acho que é uma área muito interessante. Então, eu espero que vá melhorando. Agora, em relação ao que você disse antes da inteligência artificial, eu acho que não tem jeito. A gente tem que saber dançar conforme a música. É uma ferramenta que veio para ficar, não tenho dúvidas disso. É engraçado, né? Mas eu tenho um paciente que é juiz no Brasil. E ele me conta que o Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro está querendo implementar o chat GPT ou alguma outra ferramenta de inteligência artificial já nos cartórios, para que os servidores possam usar, entende? Então, assim, já existe esse projeto em curso no Brasil. Acho que é uma coisa que não tem como a gente fugir. Agora, se a questão da análise, de ouvir o cliente, de perceber as nuances, o lado emocional, a empatia, eu acredito que isso a IA ainda não consegue fazer. Então, tem muita coisa ainda que a gente vai fazer e que a gente não pode ser substituído. Agora, que vai causar mudanças, Renato, não tem a menor dúvida. Já Sem está dúvida, causando, sem dúvida. já Meu está causando. amigo, vamos nos encaminhar para o final aí do nosso É, já deu nosso Abacast. tempo. Então, Do nosso Abacast, eu acho que quem vai nos assistir, eu acho que isso aqui é muito enriquecedor, porque nós temos aí a ciência jurídica ligada à ciência humana da psicologia, tudo no nosso profissional aí, no nosso amigo Christian Drummond. Eu acredito que isso é muito enriquecedor, inclusive para futuros bate-papos com temas em específico. E aí eu faço um desafio para o Christian para a gente fazer um tema ainda envolvendo direito internacional, que eu acho que a gente consegue trabalhar bem com isso. é Afinal um de bom contas, desafio. estamos além mar, né? Nós estamos em Portugal, nós Exatamente. trabalhamos com direito internacional, né? Exato. Então, Queria agradecer a sua disponibilidade, tá bem, de ter parado o seu dia aí para fazer essa entrevista. Queria agradecer à ABA também a oportunidade de fazer com que os advogados possam se apresentar e conhecer novos colegas, enfim. Então, só tenho aí a agradecer a vocês todos, tá bem? Muito obrigado. lembrando que o Abacast é para todos os membros da aba, é só mandar um direct para nós e pedir que nós vamos entrar em contato, nós vamos estabelecer aí a, a lista, né, de quando vai ser a participação e, e é um canal aberto para todos. Muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. Christian, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco. Muito sucesso. É o que, é Obrigado, o que Renato, para você precisamos. também. Muito Foi um sucesso. prazer. Foi um grande prazer conversar contigo, tá bem? Até a próxima. Até a próxima.